àqueles que nos acompanham, né? É uma satisfação enorme poder estar aqui nessa sexta-feira pela manhã, conversando sobre um projeto que é tão relevante para o Brasil, né? Um projeto da reforma tributária, né? O nosso país que, só em números gerais, né? Aqueles que nos assistem, nós temos mais de 1.500 horas por ano que as nossas empresas demoram para pagar impostos, né? Hoje o nosso litígio tributário está aí batendo seus 75% do nosso PIB. Então são trilhões e trilhões travados na justiça que nós não conseguimos, enfim, dar vazão e hoje a gente está discutindo, hoje o Congresso discute, né, uma PEC de precatórios para se para se deixar para frente um pagamento das dívidas que já estão definidas pela justiça que o Estado precisa pagar, ao tempo em que a gente tem bilhões, trilhões travados por conta da nossa ineficiência tributária. Então, hoje aqui a gente está com, né, em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer a participação, a presença de todos, um bom dia. Vão chegando, pegando seu café, que hoje a conversa vai ser muito legal. Estou aqui com o Luiz Carlos Rauli, já vai entrar também o Miguel Aburrab, eles que são os pais dessa PEC 110, os idealizadores da reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Rauli, com anos de Congresso Parlamentar, Congresso Nacional, já vem discutindo isso há quantos anos, deputado? Eu, desde o meu primeiro mandato, antes um pouco, eu fui secretário da Fazenda do Paraná e me interessei muito por esta área tributária e, como secretário do Paraná, eu fiz um convênio com a Secretaria de Fazenda de Berlim. E ali eu vi que o modelo tributário europeu era o ideal para o Brasil, que é o modelo adotado pela OCDE, né, a Organização dos Países Ricos, que é um IVA nacional único, um imposto de renda nacional único, e os impostos patrimoniais e as contribuições previdenciárias, essas quatro incidências sobre as três bases tributárias. Quando eu cheguei no Congresso em 91, né, mesmo com o secretário, eu participei das discussões do capítulo do sistema tributário, depois cheguei no Congresso e falei, olha, gente, vamos procurar fazer um modelo igual o modelo adotado pela OCDE, pelos países europeus. E vim trilhando. Não havia essa necessidade que tem hoje, né? E eu apresentei a primeira PEC minha de 1991, a PEC 48, que virou a emenda 3. Então, eu venho perseguindo o modelo clássico tributário, que é adotado hoje em 170 países do mundo, porque o Brasil adotou um modelo único, sui generis, que é muito ruim, né? Em 190 países, o Brasil tem o 184º pior sistema tributário do mundo. E aquilo que você falou no começo, Henrique, é assim, esse modelo tributário, ele criou tantas distorções na economia, mas tantas distorções, que o Brasil hoje tem mais de 70% do contencioso tributário do mundo, tanto administrativo como judicial. Mais de 70% do PIB. Só na Receita Federal, 50% do PIB está em contencioso. Aí você acumulou também dívidas ativas, que é o que é a dívida ativa? União, Estado e município. As empresas declaram que vão pagar e, na hora de recolher, não recolhe. Isso está mais de 3 trilhões, 43% do PIB. Esse modelo também ele é sui generis, porque ele é o único modelo do mundo. Oi, Miguel. Bom dia. Tudo bem, Miguel? Bom dia, Miguel. Bom dia. Agora estamos completo o time aqui, né? A simplificação e a tecnologia e o nosso centro de liderança política aqui, o Henrique. Então, concluindo aí, o modelo ele dá incentivo fiscal para a empresa, não para o consumidor, né? Então, isso representa 7% do PIB ao ano, 500 bilhões de renúncias tributárias que são feitas pela União, Estados e municípios, todos os anos. O Brasil também é um dos países que tem maior número de sonegação, né? 25% do PIB está na informalidade. O PIB de 2021 vai fechar em 8 trilhões. Mas tem 2 trilhões não contabilizados, que não pagam imposto nenhum, zero, que é sonegado mesmo. Então, isso dá mais 600 bilhões de impostos não arrecadados. O custo da burocracia, que aí é o trabalho que o Miguel vai fazer da simplificação, custa 1% do PIB, 80 bilhões por ano. Nesse ano, que o PIB vai para 8 trilhões. Então, que mais? Tem mais iniquidades aí, né?
E ele, como o sistema é muito ruim, o que acontece? A economia de mercado brasileiro criou inúmeras distorções de mercado. Uma empresa tem incentivo, outra não tem. Uma declara que vai pagar e não paga, fica devendo, buscando refis. Uma terceira sonega 5%, 10%, 50%, outra sonega tudo. Então, a economia do mercado brasileiro foi destruída pelo sistema tributário. Então, o sistema tributário brasileiro é considerado o pior do mundo. Então, mas e o que fazer? Aí é que nós entramos para eliminar, né, esses efeitos indesejáveis, como o Miguel gosta de dizer, e reconstruir o sistema com bases clássicas internacionais, que já é adotado há mais de 60 anos dos países que ficaram ricos do primeiro mundo, né? E sim, adotar primeiro a simplificação da base de consumo, ter um tributo só na base de consumo, um tributo só na base de renda e progressivo, e os tributos clássicos patrimoniais e a contribuição previdenciária. E o segundo pé é a tecnologia 5.0, que o Miguel Aboab inteligentemente veio desenvolvendo ao longo de mais de 15 anos, que ele oferece ao Brasil o melhor modelo de cobrança automática. E o terceiro pé e final é diminuir a carga tributária das famílias que ganham menos, porque o Brasil, além de ter todos esses problemas, ele carrega 75% da arrecadação na base do consumo. E isso machucou, né, as empresas que ficaram, né, sem poder de concorrência, competitividade interna e internacional, vai para o preço, quer dizer, mata os empregos, mata as empresas, mata a concorrência, diminui sim, o salário líquido dos trabalhadores e diminui o poder de compra das famílias brasileiras. E a nossa proposta é consertar tudo isso numa pancada só, com a PEC 110, que está sendo relatada pelo senador Roberto Rocha, que está prontinha lá para ser votada. Aí entra, né, toda a discussão nossa. Perfeito, Raul. Então, assim, bom dia a todos que estão chegando. Fiquem super à vontade. Hoje é uma conversa com um dos maiores especialistas do ponto de vista tributário ao longo dos últimos 30 anos no Brasil. A nossa ideia hoje aqui é traduzir o que é essa PEC 110, o que se trata dessa reforma tributária. Tanto o Raul quanto a Aboab vem trazendo, é a vacina que o Brasil precisa. Então, olha, assim, você trouxe os 3 principais pontos, então, né? Que é a simplificação do sistema, e aí até ia te perguntar, hoje nesse modelo de simplificação que vem sendo proposto, no caso de um IVA único, né, um imposto sobre bens e serviços, quais os países, só para dar uma exemplificação para as pessoas, que já funcionam e por que o Brasil, né, não faz isso? O que acontece aí? 170 países do mundo já adotam esse modelo de IVA único nacional. Alguns são duais, né, como é o caso do Canadá e da Índia. Então, nós optamos aqui para seguir o modelo canadense. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Canadá. Então, a PEC 110 foi moldada para ter um IVA dual. O que é dual? É um IVA só, uma perna do IVA vai ser do governo federal para a contribuição previdenciária, né, vai se chamar CBS, sobre bens e serviços. A base do consumo é bens e serviços. O que é a base do consumo? São todos os bens e serviços da economia nacional. Todas as lojas, todos os prestadores de serviço engloba essa base. O IBGE calcula que sejam mais ou menos 1 milhão de itens tributáveis nos bens e serviços. Tudo que tem um shopping center, farmácia, serviço de educação, saúde, vigilância, etc. Então, esse é o modelo adotado internacionalmente. Só que a reforma brasileira é tardia, né? Como tudo no Brasil é o último lugar a chegar. Nós temos a satisfação de apresentar ao Brasil uma expertise de um empresário catarinense, um brasileiro, um patriota, que desenvolveu uma ferramenta de cobrança para ser feita online a cobrança, dando um salto gigantesco. E se nós conseguimos simplificar a base do consumo ao máximo, o que é simplificar? Eliminar os tributos da mesma base, né? Isso que chama simplificação. Tem ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, salário de educação, IOF. Quanto mais você simplificar, ter menos tributo,
melhor para o sistema e para a competitividade, né, para melhorar o desempenho das empresas, do emprego, do salário e da renda. E aí entra o expertise do Miguel Abuab, que é um grande empresário nesta área, que tem 50 anos de experiência. Eu também tenho 50 anos na área pública. Ele tem 50 anos na área privada, né? Nós temos assim uma verossemelhança em muitas coisas, né? Quer dizer, eu o conheci há 5 anos e o Miguel, que é do ramo de tecnologia, né? Ele presta serviços às grandes empresas que abastecem os mercados, né? A indústria brasileira e os atacadistas. E ele desenvolveu uma ferramenta maravilhosa para a cobrança eletrônica 5.0. E o terceiro pé, que é nosso, é o social, para diminuir a carga tributária das famílias que ganham menos. Com isso, você limpa o sistema, torna ele clean, né? Limpinho. Maravilha. Eu vou fazer esse gancho agora que você trouxe de tecnologia, pessoal, aqui. Estamos aqui, já teve uma apresentação fantástica do Miguel Abuab, inclusive, quem quiser segui-lo, acompanhar nas redes sociais do Instagram, é o M Abuab, então fica super a recomendação, são, enfim, assuntos fantásticos que são tratados da reforma tributária, vale muito a pena acompanhar. E aí, Miguel, quando eu vejo, tenho o privilégio de assistir suas entrevistas, eu percebo que você foca muito, na verdade, nas causas do problema do nosso sistema tributário, né? Que há anos o Brasil tenta resolver os efeitos, né? E não essas causas. E do ponto de vista prático, a gente só tem piorado a situação. São mais complexidades, novas leis, e que torna a vida do empresário brasileiro cada vez pior, né? Então, com toda a introdução dos problemas que o Raul já trouxe. Então, assim, né, os impostos, eles são declaratórios, recolhidos por iniciativa do contribuinte, ou seja, vira essa loucura em termos, né, de sonegação. Então, as transações bancárias não têm suporte contábil, e além de não termos integração entre sistemas, né? Então, assim, nosso sistema de nota fiscal eletrônica, que já é fantástico, nosso sistema bancário é fantástico, eles não se conversam. Então, nessa perspectiva, né, acho que estudei um pouquinho esse método Abuab, mas eu quero que você fale para nós. O que é esse método? Né? Então, assim, por que ele está previsto na PEC? Inclusive, uma pergunta que eu tenho pessoal, se o método está presente do ponto de vista do texto da lei, e por que ele pode ser bom para o brasileiro? Fala um pouquinho para nós. Ok. Então, bom, o método, né, a proposta, está contida no voto do relator Roberto Rocha. Quer dizer, não é exatamente um texto da Constituição, da PEC, mas o voto do relator, ele recomenda a adoção do modelo Abuab, conforme proposto. Você colocou bem, nós temos essas causas raízes, enquanto a gente não resolver as causas raízes, que o imposto é declaratório, o imposto é recolhido por iniciativa do contribuinte, e, finalmente, que as transações bancárias não têm suporte contábil, ou seja, a nota fiscal vai num valor e o boleto vai em outro valor, essas são as causas. Então, o direcionamento da solução. Nós temos um poderoso e estável sistema de nota fiscal eletrônica, nós temos um poderoso e estável sistema bancário, mas um sistema não conversa com o outro. Quer dizer, a única coisa que eu estou propondo é integrar os dois sistemas. Então, é pegar a nota fiscal eletrônica e falar, agora, no boleto de cobrança, deve constar o número da nota que deu origem àquela cobrança. E dentro da proposta de que a base para o cálculo do imposto ela é única para todos os tributos e o imposto é por fora, então, no boleto vai o valor da mercadoria e o valor do imposto. A grande invenção que eu estou fazendo aqui é o seguinte, é que tudo que foi desenvolvido no nosso sistema tributário foi baseado em regras que, quando nós não tínhamos a tecnologia. Quando não tínhamos a tecnologia, você escrevia um cheque, o cheque era um débito e um crédito. Uhum. O cartão de crédito na loja que você passava tinha o cartão do comerciante e o cartão do consumidor, se passava uma taborrão, era um débito e um crédito. Então, todo o sistema tributário foi desenvolvido
nessas condições, nessas situações de um débito e crédito. E isso trouxeram para o computador. Mas acontece que a tecnologia permite que a gente consiga fazer um débito e 2 créditos. Então, o que eu estou dizendo é falar assim, na hora que colocou o boleto, vai colocar o número da nota fiscal que deu origem, o valor da mercadoria e o valor do imposto. Quando o comprador pagar o boleto, o valor da mercadoria vai para o fornecedor e o valor do imposto vai para o governo. É tão simples quanto isso. Sim. No cartão de crédito, passou o cartão de crédito, quando a operadora vai creditar para o comerciante, separou. O valor da mercadoria vai para o comerciante e o valor do imposto vai para o governo. Não tem mais nada simples do que isso. É um débito e 2 créditos. E vai fechar contabilmente. Então, a grande proposta, a grande simplicidade, enfim, que eu estou trazendo, é usar um princípio contábil de um débito e 2 créditos. Então, todas as transações bancárias acabam separando que o valor do governo vai direto para o governo. Não, sensacional. E assim, né, eu trouxe até no início para quem está chegando agora, que hoje no Brasil são mais de 1.500 horas que os nossos empresários demoram para pagar tributos. Então percebam vocês que sejam um pequeno negócio, uma grande empresa, tendo esse tempo disponível para trabalhar, para produzir, né? Então é para gerar mais emprego, gerar mais caixa, ganhar mais dinheiro com uma coisa extremamente simples que o Miguel está nos trazendo aqui. E aí até até acho que fazendo gancho, Miguel, vou te passar a palavra de novo e já volto com o Raul, é que tendo essa perspectiva extremamente simples, o que é relacionar, o que é do empresário, o que é do consumidor, né? O que o consumidor está pagando em relação ao imposto, entra justamente também, faz um gancho com esse terceiro ponto, questão social, né? E aí acho que, na verdade, é uma pergunta até para os dois. Então, traduz para nós um pouquinho como essa simplificação pode ser muito importante para as famílias mais pobres do Brasil. Então, vamos lá, vou jogar a bola para os dois aí. Sim. Bom, com licença, Raul, já passo para você. Sim. Essa é uma grande nosso sistema tributário, uma vez que existe uma carga muito grande sobre o consumo. E eu estou roubando algumas palavras do Raul. O Raul diz o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos, a arrecadação total do governo, então, por hipótese, 70% eu estou dizendo em grandes números, por hipótese, 70% vem do imposto sobre a renda e 30% viria sobre o imposto sobre o consumo. No Brasil, a pirâmide está invertida. Então, 70% da arrecadação do país ela vem em cima de consumo e 30% é que vem do imposto de renda. Então, o imposto ficou muito pesado sobre o consumo, dificultando as famílias em fazer as aquisições. Os produtos ficaram muito caros. O produto brasileiro ficou muito caro, até mesmo no Brasil, e não é competitivo com os produtos importados. Então, os produtos chineses, os produtos importados, vêm competir com os produtos brasileiros, porque o imposto sobre o consumo é muito alto, o imposto sobre a mão de obra no Brasil é muito alto, e com isso nós não somos competitivos no nosso próprio país. Isso facilita a importação de produto, dificultando a geração de emprego no nosso país. Então, essa proposta, enfim, que traz no Raul, aonde vem eliminar todos os impostos cumulativos que temos no país e ainda diminuir a carga sobre alimentos e medicamentos, isso faz com que aumente o poder aquisitivo da nossa população. Isso faz com que o nosso país seja competitivo no Brasil e no exterior. As empresas poderão exportar. Veja, o Brasil acaba exportando, embora o custo da mão de obra seja muito baixo no Brasil, acaba exportando minério de ferro e produtos primários, porque quando agrega mão de obra, os produtos brasileiros são muito caros. Então, isso que está sendo proposto, nós vamos eliminar
vai haver crédito dos impostos em todas as etapas. E isso vai transformar o Brasil mais competitivo. As empresas, não só brasileiras, vão poder competir, mas vai ser um atrativo para que as empresas estrangeiras venham se instalar no Brasil, porque nós passamos a ser um produto competitivo. E aí sim, em vez das empresas saírem do Brasil, como nós temos visto, nós vamos atrair empresa para investir no Brasil, para produzir, gerar emprego e exportar. Sensacional. Raul, manda bala. Pois é, vamos lá. Então, a simplificação prevista na PEC 110, relatada pelo senador Roberto Rocha, conseguiu incluir 4 tributos, 2 tributos na CBS, na contribuição de bem e serviço, e 2 no IBS. IBS e CBS é a mesma coisa, né? Só que ficou essa divisão no modelo canadense. O CNPJ vai ser único. A cobrança será única e instantânea no ato da compra e venda. Quando o consumidor, né, ele pagar, o imposto vai ser recolhido no ato, a parte da empresa vai para a empresa, a parte do governo vai para o governo, né? E ali que o Miguel coloca, vão ser um débito, 2 créditos. Então, e nesse momento, à noite, né, vai ser feita a conciliação, um dia ou 2 depois é distribuído o dinheiro online, né, para todos os municípios, para todos os estados e para o governo federal. Então, vai ser, que eu vi uma pergunta aqui, tudo automático. Bom, essa mecânica que o Miguel propõe da cobrança tecnológica, com a simplificação do tributo, que está em 4 tributos, mas se você quiser, mas posso incluir no CBS mais tributo? Pode. O governo federal pode incluir, se quiser, a CID, IOF, todos os tributinhos pequenos que tem lá, ele pode incluir tudo na CBS e calibrar a alíquota. Hoje, como o Miguel coloca, né, nós temos uma carga tributária arrecadada de 33% do PIB. Só que nos preços dos bens e serviços, e no próprio imposto de renda, tem mais de 10% de carga tributária não arrecadada. Muito mais, do PIB, né? Do Produto Interno Bruto. Ou seja, você tem, se o PIB for de 8 trilhões este ano, você tem de renúncia fiscais 800 bilhões por ano. De inadimplência, de renúncia e de inadimplência. Assim, de renúncia e inadimplência, quer dizer, 800 bilhões. Somado. A renúncia vai estar em torno de 600 bilhões este ano, e mais 200 bilhões, 200 e pouco, do que declara e não paga. Quando você... Hoje o modelo permite que você declare que vai pagar o ICMS, o IPI, o PIS/COFINS, chega no final do mês, você não tem dinheiro, você não paga. Por que acontece isso? Porque cada operação que é feita pela empresa, ele comprou o seu estoque, né? Ou sua matéria-prima. Aí, se a indústria ele produz e vende, o comerciante comprou, né, o estoque e vende para o varejo. Então, quando a cada operação dessa, a empresa fica com o dinheiro do imposto dentro do caixa dela, no modelo de hoje. Seja do ICMS, seja do IPI, do PIS, do COFINS. Quando chega no final do mês, ele faz, né, a contabilidade para fazer o DARF, né, o boleto de pagamento do imposto. Chega no dia de pagar e fala, não, eu não tenho dinheiro, não vou pagar o imposto, vou pagar o banco, vou pagar o funcionário. Isso acumulou um estoque de 3 trilhões de dívida ativa, e todos os anos 200, 250 bilhões deixam de ser arrecadados. Daí surge o refis. Tem o refis municipal, o refis estadual, o refis federal. Toda hora tem que fazer um refinanciamento desta dívida para o contribuinte. O modelo Abu Dhabi acaba com isso. É a primeira grande conquista. O segundo, que no texto do Roberto Rocha, que está nas PEC 110 originais e toda, acaba com a guerra fiscal. Ou seja, essa renúncia fiscal que é dada hoje pelo governo federal e pelos estados e o próprio município, né? Ou seja,
o tributo municipal é 5%, eles não conseguem cobrar mais que 2,5%. Então, 2,5% é renunciado, né? Porque o governo, os estados, o ICM é 18%, tal, na média é 20 e poucos por cento, eles não conseguem arrecadar 10%, porque eles dão muito incentivo fiscal. Quando você eliminar isso, você vai eliminar mais de 800 bilhões por ano dos preços relativos à economia. Essa é a grande conquista do modelo de cobrança do Aboab, né? Do Miguel. A parte social, então, o que vai ganhar o consumidor brasileiro? Ele ganha porque vai ter uma alíquota efetiva, nós chamamos em área tributária de exação fiscal. O que é exação? É a alíquota justa para arrecadação justa, para arrecadar o mesmo valor. Então, essa base do consumo, ela tem hoje, na parte da folha de pagamento e dos tributos do consumo, que são a folha de pagamento, eu considero subbase do consumo. 75% da arrecadação brasileira vem dos impostos de consumo e da folha, que é a subbase. 21% da renda e 4 e pouco por cento do patrimônio. Então, forma 100%. Como o Miguel colocou, Estados Unidos, eles têm só de imposto de renda e de patrimônio 60% da arrecadação. Lá nos Estados Unidos, o imposto de consumo e a folha dá 40%. Na OCDE, já é um valor diferente, é 60% e mais 5% de patrimônio, 60% e 40% é imposto de renda e patrimônio. Então, qual dos três modelos é o correto? O americano. Então, porque eles tributam mais a renda das empresas e pessoas e o patrimônio e menos o consumo, porque o consumo é feito por todas as 80 milhões de famílias do país. E atinge principalmente os que ganham menos, que não têm capacidade de poupança. Essas famílias, tudo que ela ganha, ela gasta no dia a dia, no supermercado, na farmácia. Quando o Miguel fala com o deputado, novo modelo mas de negócio, e voltou. eu falo que é uma revolução, é um plano econômico, vamos dizer assim, eu fui um dos... Está falhando. Está dando uma travada aí, deputado. Vamos ver se ele retorna. Mas aqueles que nos acompanham, o leite custa para mim o mesmo que custa para o bilionário, que custa o mesmo para uma pessoa que recebe Bolsa Família. Então, é por isso que o imposto ser focado no consumo é tão lesivo, né? Então, nos países mais desenvolvidos, é completamente diferente essa reparte, né? A forma de arrecadação nesse sentido. O deputado já retorna aqui, mas, enfim, por isso que é tão relevante essa reforma. E até eu vou fazer trazer um recado para todos que nos assistem. Fiquem super à vontade para fazer perguntas, tá? Então, já vou até fazendo um gancho aqui com a pergunta do Dalcival. Opa, deputado, voltou. Mas, só concluindo aí. Então, isso, por favor. Nós temos que eliminar, né, todos esses efeitos indesejáveis e essas que eu chamo de gorduras, né, trans, que é a gordura que nem o colesterol que matou a economia brasileira. O desempenho econômico do Brasil, desses últimos 10 anos, é o pior desempenho econômico do mundo. Do mundo. Tem as estatísticas que são feitas tanto pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial e outras instituições, colocam o Brasil em 0 de crescimento em 10 anos, né? E os emergentes, que são nossos concorrentes, crescendo a 4%. E a China a 7%, 8% ao ano. Então, nós estamos muito para trás. E esse modelo vai ser muito mais importante. O Plano Real foi muito importante porque acabou com a inflação. Esse modelo vai ser assim 10 vezes maior e mais importante do que o Plano Real. Vai ser um Plano Real hiperturbinado para o Brasil, e é o que nós estamos oferecendo. A tecnologia do Miguel, né, a inteligência dele, né, e os estudos que eu faço há mais de 30 anos buscando a simplificação. Só para lembrar, eu fui o relator do Super Simples no Brasil. A comissão era presidida pelo Meles, que é o presidente do SEBRAE, e eu que
escrevi a lei do supersímbolo. Então, a nossa experiência é uma experiência concreta, não é abstrata, não é acadêmica. O Miguel trabalha com a tecnologia. E eu, né, fui 2 vezes secretário da Fazenda, fui prefeito, fui vereador, fui deputado federal há muitos anos, né, e conheço o sistema tributário, a parte funcional, prática dele, né, de como consertar esse motor maravilhoso que chama Brasil. O Brasil tem o melhor motor do mundo, só falta a mecânica ajustar para ele voltar, né, a desenvolver aí uma velocidade de 6, 7% ao ano do PIB, que eu não tenho dúvida que se consertar o sistema tributário esse ano, o ano que vem o Brasil cresce 5%. Mesmo com a previsão, você sabe que a previsão está em 1,5%. 1,5%. Uhum. Sim. Não, só respondendo aqui o pessoal que nos acompanha, esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, sim, do Unidos pelo Brasil. Então, caso não consiga acompanhar até o final, a gente quer que vocês fiquem todo o tempo conosco, mas vão poder acompanhar essa aula de reforma tributária que está sendo feita pelos nossos 2 colegas. E aí, até só para, acho que fechar esse ponto, Raul, Miguel, eu também tenho essa dúvida, assim, do ponto de vista como vai funcionar o recolhimento, eu entendi, vai ser único, então, mesmo sendo IVA dual, né, com CBS e IBS, vai ser o recolhimento feito do ponto de vista prático de uma forma só. Porém, quanto é que cada um vai ficar, assim, em termos de percentual? Já está definido pela PEC, vai ser uma lei complementar adiante que isso vai trazer, e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem uma coisa prevista sobre esse FDR. Você pode explicar para nós também como é que vai funcionar? A PEC tem 2 regras de ouro. Não aumentar a carga tributária para a sociedade e não mexer na partilha da União, Estados e Municípios. Hoje, a partilha, os municípios têm 20% da arrecadação nacional, os estados têm 25% e a União tem 55%. Por que ela tem mais? Porque ela tem o INSS, né, que custa muito, né, porque é a previdência de 35 milhões de pessoas. Bom, na arrecadação, os municípios hoje arrecadam 7%, os estados arrecadam 27% e a União arrecada a diferença, 66%. Só que quem determina, quem fica com o quê, é a Constituição de 88 e as emendas que foram feitas. Agora mesmo, semana passada, foi promulgado mais 1% de aumento de repasse para os municípios brasileiros. FPM. Então, no FPM. Então, os fundos ficarão os mesmos, né? O Fundo de Desenvolvimento Regional está dentro da PEC, mas com o dinheiro dos próprios estados, né? Vai ter que ter um acerto lá. Os fundos atuais permanecem, porque já fazem parte da partilha anterior. Então, acho que ficou bem claro isso. E a distribuição no modelo Aboab vai mudar a forma de distribuição, ela passará a ser praticamente diária, porque você põe D+2, aí com o passar do tempo ela fica diariamente, cai dinheiro no cofre do município, do estado e da União. Uma coisa importante, muitos nos perguntam, falam, pois mas o sistema vai mudar o imposto da origem para o destino. Então, eu perguntar isso agora, Miguel, você acredita? Transmissão de pensamento. O que é esse princípio da troca de origem pelo destino aí que vocês comentaram? Desculpa, fica à vontade. É que hoje o imposto ele é destinado aonde aquele produto foi produzido e não aonde o produto foi vendido. Então, ele privilegia, de uma certa forma, os municípios ou ainda os estados produtores e aqueles estados consumidores que não têm produção, eles ficam até certo ponto prejudicados. O conceito agora na PEC 110 o imposto é distribuído em função do destino da mercadoria. Então, de repente, os estados mais produtores, por hipótese São Paulo, falam, nós vamos perder imposto, porque o imposto agora, a forma de distribuir vai ser em função do destino. Mas São Paulo também
tem, evidentemente, um consumo muito grande. Mas o que nós não podemos esquecer é que hoje, pelas falhas no sistema tributário, apenas 2/3 do que deveria ser a arrecadação é que, de fato, está chegando aos cofres dos entes federados, do governo. Então, 1/3 é perdido no caminho, é um balde furado. Então, fala, bom, eu tenho aqui, isso aqui seria tudo imposto que eu tenho para receber, mas no meio do caminho, a sonegação, inadimplência, contencioso, dívida ativa, no fim, chegou 2/3. No modelo proposto, o tal do balde, que é um balde cheio, de fato vai chegar cheio ao seu destino. Quando eu falei é 1/3 que se perde, é de cima para baixo. De baixo para cima, é 50% que vai haver no aumento da arrecadação. Então, embora possa ter mudado de origem para destino, mas vai haver, na média, 50% no aumento da arrecadação, isso vai compensar toda e qualquer distorção que possa ter havido no sistema em função da mudança de origem para destino, em função de vários outros fatores. Porque a arrecadação ao todo vai aumentar 50%. Então, isso cobre toda e qualquer distorção que possa ter havido no modelo. Então, o deputado Raul está com alguns problemas de conexão, mas está entrando e voltando aqui conosco. Mas até assim, uma questão interessante que você traz, Miguel, é que, primeiro, que existe essa grande distorção, esse grande problema que está relacionado a esse princípio. E aí, quando você comenta de São Paulo, é porque grande parte da produção, né, brasileira está, enfim, concentrada no Sudeste, principalmente em São Paulo. Então, aí ainda tem uma outra questão que eu até gostaria de complementar, que é assim, quando você trata da tributação na origem, cada origem que vai passando, ele vai sendo tributado de novo, né? Então Raul, eu estou fazendo um breve comentário aqui sobre a questão do princípio da origem, né? Então, origem, aí você está lá na indústria, tributa, aí a indústria passa para o próximo, tributa de novo, passa para o próximo. Então, assim, é uma quadritributação que torna esse sistema tão complexo e torna esse tão litigioso e torna, enfim, todas essas questões, esses problemas todos. E aí, até reforçar um ponto, pessoal, que está aqui, o Movimento Unidos pelo Brasil, ele é um movimento que, a partir de algumas ferramentas, então, de mobilização da sociedade civil, como a gente está aqui com o pessoal do Destrava Brasil, nós temos uma frente, um movimento que está se articulando para aprovar a PEC 110, então que tem as principais entidades do Brasil que hoje discutem o tema, como o próprio CECIF, do nosso amigo Bernardo Api, tem a questão da Endeavor, com o Movimento para Ser Justo, que também é bastante relevante, Conselho de Secretário de Fazenda, Confederação Nacional dos Municípios, SEBRAE entrando agora também. Então, assim, todos os principais envolvidos e que têm mais interesse, até a primeira vez que existe essa ampla coalizão entre estados, municípios e governo federal para tentar aprovar uma reforma que de fato é verdadeira. Mas aí, né, e aí pressionem para os senadores para aprovar a PEC 110. É fundamental ter esse engajamento da sociedade para que, assim, hoje ele está na CCJ e precisa ser pautado na CCJ. Então, Davi Alcolumbre, por gentileza, passou da hora da PEC 110 ser colocada em votação. Nós temos acordo, temos os votos, né? A gente precisa que ela vá para frente. Mas aí, só retomando então essa questão da origem, o destino, Raul, você quer trazer mais alguma consideração igual a esse princípio na prática? É que a regra internacional de exportação e importação, que nenhum país do mundo exporta impostos nem importa impostos, né? Por quê? Porque o tributo pertence ao país onde está o consumidor, ou seja, o imposto pertence ao cidadão e ao município dele, no estado dele, no país dele. Então, esse é o princípio do destino. O imposto não é de quem produz, nem do município que produz, nem do estado, nem do país. Então, mesmo assim, a parte dos tributos federais está livre disso, porque o governo federal arrecada em todos os 5.570 municípios, não tem essa discussão de origem e destino, né? Até porque o dinheiro, a participação dos estados e municípios na arrecadação federal
ela se faz no imposto de renda e no IPI. Os municípios e estados têm quase 60% do IPI e quase 50% do imposto de renda. Mas com relação ao ICMS, um pedacinho do ICMS ficou ainda na origem. Mas eu acredito que nos meus estudos, né, o Data Howley, empiricamente, eu posso dizer que 66%, 70% da arrecadação dos estados já estão no destino, né? E o município, o ISS é destino, mas tem uma distorção. Por exemplo, o ISS é cobrado na sede, né, por exemplo, do prestador de serviço. Você pega uma seguradora, um banco, ele não paga no município onde foi feito o serviço. Então, ele paga na matriz. Então, algumas cidades grandes acabam concentrando a arrecadação que não é dele. Ela é do município. Então, mas quem é de onde vem o tributo? Da população, do consumidor que mora nos 5.570 municípios. Então, esse dinheiro sai do município, vai para abastecer o governo federal, os estados e volta para abastecer os municípios. E o IBS vai resolver isso de forma maravilhosa. O estado de São Paulo tem 32% do PIB, vai arrecadar 32% do PIB, o governo, né, do estado. Uhum. Os municípios de São Paulo, na mesma proporção. E de uma forma justa, né? E vai ficar amplo, porque a base vai abrir, como o Miguel falou, e vai combater a sonegação, acaba com a guerra fiscal, acaba com a inadimplência. Então, você vai poder ter uma magnífica arrecadação. Só da sonegação, das 600 bilhões por ano de sonegação, o modelo Aboab de cara elimina metade dessa sonegação. Já entra 300 bilhões a mais de dinheiro para os municípios, para os estados e para a União, na proporção da participação deles em cada tributo. Não, sensacional. E aí, assim, até uma questão importante, né, que traz da resolutividade que esse novo modelo vai trazer, acho que tem uma questão também que nos acompanha, que é sempre assim, mas aprova a lei, e aí? Já a partir de agora já é assim? Como é que vai funcionar? Como é que vai ser essa transição, caso a PEC, da forma que ela está hoje, seja aprovada? Nos explica um pouquinho. Posso falar, Miguel? A parte federal entra logo, o mais rápido instantâneo, possível, que é a CBS. Ela está, inclusive, com a lei complementar da Câmara. Aprovou a PEC 110, a lei complementar da CBS aprova imediatamente, aí vai na calibragem da alíquota, né? Que lá estão pedindo 12% e não precisa de tanto. A não ser que com 12% ele também elimine outros tributos, que está livre, né? Ele poderá, pelo texto da PEC, eliminar também parte da folha de pagamento, né? A contribuição patronal e outras deduções para ficar mais limpo o sistema. A parte dos estados vai entrar gradativamente a partir de 2023, né? Em 6 anos. Ano a ano vai entrando em vigor. Mas eu tenho comigo que a hora que o modelo Aboab provar que funciona, aceitou o modelo, corrigiu todos os problemas, entra tudo rapidamente, né? O sistema não vai ter dificuldade nenhuma. Aliás, o Miguel está fazendo várias sugestões para a Receita Federal e para o CONFAS. Nós fizemos várias lives com eles semana passada, retrasada e outras, para ir adiantando algumas sugestões práticas de um homem que conhece o sistema, né, que é o Miguel, e fazer essas mudanças já. E com isso o modelo vai sendo implementado cada vez mais. Não, sensacional. Miguel, quer fazer alguma consideração? Sim. Então, nessa transição, né, uma vez que nós temos o direcionamento da solução, ainda hoje, por portaria ou por uma instrução do CONFAS, seria possível que no boleto de cobrança passasse a constar, já hoje, apenas como informativo, o número da nota fiscal que deu origem àquela transação. Então, embora não entrou efetivamente a cobrança automática, mas o fato de constar o número da nota fiscal no boleto, isso já faria com que os sistemas, os ERPs das empresas,
e o sistema bancário já integrasse os dois sistemas. Então, se essa instrução sair agora, de curtíssimo prazo, vai adiantar muito, porque todos os sistemas já estarão preparados para adotar esse modelo. Então, isso seria uma transição importante e, quando estivesse implementado, é evidente, não seria um Big Bang, onde todos os impostos, enfim, seria tudo agregado e implementado no dia D+1. Mas, sim, ia ser um imposto novo com uma alíquota de 1%, por exemplo, IBS com 1%, para se testar todo o mecanismo, todo o sistema, e a cada 3 meses, a cada 6 meses, eliminar um dos impostos e aí ir agregando a essa base, até que num período talvez de 2, 3 anos, todos os impostos tenham sido agregados ao IBS/CBS. Não, sensacional. Surgiu uma pergunta aqui no chat da Fabi Barbosa, e ela pergunta o seguinte: é possível, nessa proposta, é possível se implementar um modelo para antecipação de receita? Isso está sendo discutido na PEC? Fiquei em dúvida também. Não. Legal. Mas essa é uma proposta que foi levada, inclusive, para a Receita Federal. Então, hoje se discute aí o precatório, se discute aí o programa de assistência Brasil, e precisa de arrumar 80 bilhões, e o Congresso, enfim, um monte de coisa que está acontecendo para gerar caixa no curto prazo. E, de maneira geral, o que o pessoal quer fazer, ou ele quer aumentar a alíquota de um imposto que já existe, ou criar um imposto novo, ou deixar de pagar as dívidas. As alternativas que estão discutindo. E o que eu propus, inclusive na Receita Federal, é que, uma vez que se coloque o número da nota fiscal no boleto, então está identificado o contribuinte, nessas transações para o contribuinte, então, que se estabeleça, por hipótese, 3% sobre o valor da transação. Esse valor da transação ele passa a ser recolhido imediatamente, por hipótese, sobre imposto federal, e isso, o sistema utilizaria tudo aquilo que foi construído na época para o tal do CPMF. A única coisa que eu estou usando é o mecanismo que já está construído. De um imposto existente, por hipótese, PIS/COFINS. Então, o governo federal passaria a recolher antecipadamente, na transação de cobrança, um determinado percentual sobre a transação, por hipótese 3%, e o contribuinte vai receber diariamente o extrato do crédito desse imposto. Quando ele preenche o DARF, ele vai descontar os valores já recolhidos antecipadamente. Então, isto é uma outra forma de agilizar o recolhimento e evitando todos aqueles problemas de inadimplência, de sonegação, de boleto, a nota num valor, boleto no... Tudo isso, já no curto prazo, já seria resolvido, traria benefícios e traria um aumento de arrecadação para o governo, e antecipação de caixa. Então, isso seria uma solução de curto prazo, mas é uma transição para o modelo proposto. Resolve o problema de curto prazo e resolve o problema de longo prazo. Genial, genial. E aí, assim, pessoal, a gente está caminhando até agora para o final, porque a gente abriu a live exatamente 9h28 e o Instagram só permite 1 hora, senão ele vai mandar nós embora aqui sem a gente se despedir. Mas antes da gente se despedir, então, muito obrigado pela resposta e pela pergunta também, aqueles que nos acompanham. Relembro para a gente pressionar os senadores para essa PEC 110 avançar o quanto antes. Eu só vou fazer uma pergunta antes do final, que quais serão... Nós estamos também discutindo nessa PEC a questão do imposto seletivo, né? Que seria aquele imposto por externalidades, né? O que hoje seria talvez uma substituição desse pelo atual IPI. Quais serão os setores impactados hoje por esse imposto seletivo? E queria ouvir um pouquinho também vocês aí,
a gente tem que tentar ser o mais breve possível em relação ao que está sendo discutido em relação ao imposto seletivo. A PEC 110 prevê o imposto seletivo sobre externalidades negativas, que são cigarros e bebidas, né, que terão uma cobrança diferenciada, única, nacional, né, e o combustível também será seletivo, mas não na linha da externalidade negativa. O combustível é para eliminar a sonegação. No lugar do IPI. Mas eu acredito que deveria, nesse item do IPI, deveria incluir o IPI também na CBS. Claro, tem o problema da participação dos estados e municípios. Ele sendo do CBS, não pode partilhar, né? Que esse foi assim, o ponto que o governo federal, a partir da Constituinte de 88, criou contribuições, porque contribuição do imposto de renda, por exemplo, CSL, para não partilhar com estados e municípios, né? PIS/COFINS, para não partilhar com estados e municípios na mesma base tributária do consumo e na mesma base tributária das rendas e proventos de qualquer natureza. Então, ele criou uma aberração. Nesse caso do IPI virar seletivo, eu entendo que o governo poderia fazer o seu seletivo, pega a parte dele, que é 40% da arrecadação, arrecada na CBS para ele, que é dinheiro para a Seguridade Social, que vai atender a Previdência, a Saúde e a Assistência Social, e os 60% do IPI coloca na base dos estados. É uma sugestão que não foi incorporada, né? Porque é melhor você cobrar o IPI, o substituto dele no IBS e CBS, do que cobrar seletivamente. Aí sim, esses dois itens ficam tratamento seletivo, né, exclusivo de tributação, se quiser pôr arma de fogo, que aí é externalidade negativa, munição, etc., é outra coisa. Eu também não faria, deixaria a tributação igual no IBS e CBS normalzinho, né? E o modelo, assim, o que nós estamos propondo é uma revolução tributária, né? Um novo modelo econômico de negócio para o país. A PEC 110 é a reforma mais importante dos últimos 50 anos do Brasil. Ela vai dar um ganha-ganha para todos. Vai ser bom para o governo federal, para os estados, para os municípios, para as empresas, para os profissionais liberais e especialmente para os consumidores. Milhões de consumidores que vão ganhar muito, vão ter o mesmo produto, né, fabricado no Brasil do que ficar fabricando lá fora, com preços menores, porque a carga tributária poderá ser reduzida sem interferir na arrecadação global, que é de 33% do PIB. Então, você vai ter um ganha-ganha extraordinário. E no combate à sonegação, o governo vai poder arrecadar mais e formalizar o PIB. Se formalizar nos primeiros 2 anos, no modelo Abuab, 50% da informalidade, o PIB brasileiro salta de 8 trilhões para 9 trilhões. Então, o Brasil passaria de novo a ficar entre 6 e 7 colocado no mundo. Hoje está em 12º lugar. Olha quanta coisa boa tem para acontecer, né? Nós temos um PIB de 10 trilhões que é contabilizado só 8 trilhões, né? E que não arrecada nada desses 2 trilhões. Então, o consumidor brasileiro que consome bens e serviços sonegados, né, na informalidade, nem sabe se ele está consumindo, se é sonegado ou não, ele não tem noção do que está acontecendo. O consumidor, que é Sua Excelência, o cidadão, o eleitor, né, é a comunidade, né? Então é isso. Eu acho que está aí para encerrar, dizer assim, foi uma satisfação estar mais uma vez com vocês, da CLP, Unidos pelo Brasil, com esse grande brasileiro que é o Miguel Abuab, com a sua contribuição inestimável ao nosso país. Que o Senado da República seja abençoado, o presidente do Senado, os senadores, o Davi Alcolumbre e todos lá, o Roberto Rocha, que está conduzindo de forma magnífica, né, esta PEC, possam aprovar o mais rápido possível para o bem e a felicidade de todo o povo brasileiro. Sensacional, pessoal. Acho que. E aí vocês têm conversado com alguns senadores, né?
Temos visto aí nas redes sociais, vocês têm um trânsito bacana. Vai andar ou não vai? Que o nosso público está perguntando aqui. Se Deus permitir, né? Foco, força e fé, né, Miguel? É Estamos isso. fazendo de tudo para isso, né? E vocês também estão ajudando muito, né? O CLP, Unidos pelo Brasil, tem dado uma contribuição muito grande. Vocês são a sociedade, né, que se organiza voluntariamente para apoiar os grandes projetos do país. Parabéns, viu? Que turma maravilhosa são vocês. Nós que agradecemos aqui. E aí, a gente passa a palavra do nosso lado. A gente agradece muito a todos que nos acompanharam também. A Miguel fica com a honra de a gente encerrar esse papo maravilhoso. Que legal. Bom, muito obrigado por estar conosco, enfim, e gerar essa motivação, esse esclarecimento, enfim, a todos que nos escutam. De fato, a proposta é simples, é fácil de implementar, e aos deputados, enfim, senadores, que nós estamos conseguindo fazer essas apresentações, temos ido a Brasília, vamos voltar, estivemos também na Receita Federal. Então, todos aqueles que conhecem a proposta aplaudem. E o nosso maior orgulho é que, de fato, o pessoal da Receita Federal, que são profundamente entendidos, estivemos com o primeiro escalão da Receita Federal, pessoas de carreira, foi a melhor proposta que já apareceu até hoje. Então, a gente tem, digamos assim, o apoio, tem a adesão do pessoal de carreira. E uma das coisas que muita gente pergunta, e todos esses fiscais que tem, da história do consumo, na verdade, o chefe mesmo da fiscalização, ele falou, mas isso aí, eu sou plenamente a favor. Mesmo porque o país ou a Receita não consegue fiscalizar adequadamente o imposto sobre a renda. Hoje tem uma concentração muito grande para fazer a fiscalização no imposto sobre o consumo. Isso vai simplificar o processo e vai permitir uma concentração da fiscalização no imposto sobre a renda. Então, isso tudo é uma solução que agrada ou vem trazer. É um ganha-ganha em todos os sentidos, não vai demitir ninguém, não vai perder ninguém em nenhuma das esferas, e é um ganha-ganha, e acho que é muito importante esse esclarecimento, enfim, aqueles que nos assistem e certamente aqueles que vão votar e que vão decidir sobre o destino da nossa economia, do nosso país. Muito obrigado por participar conosco. É um prazer estar com vocês da CLP. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Raul. Obrigado. Aprova 110 já. Aprova 110. Põe para votar o Columbre. Vamos pressionar os senadores. Vamos lá. Tamo junto, pessoal. Pode levar Boa, direto plenário. A gente precisa aprovar a PEC 110 esse ano. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado, uma boa sexta a todos, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente.